Olá, desejo que todos vocês estejam bem. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre fotossíntese, né, que é um dos processos mais importantes na biologia. E também vamos fazer a correção de uma atividade sobre fotossíntese e visão geral. Para facilitar a compreensão de vocês, eu vou compartilhar aqui a tela, né, um mapa mental sobre fotossíntese, para vocês irem acompanhando as explicações. Então, a fotossíntese é um processo, né, onde os organismos transformam a energia luminosa em energia química. Esse processo ele vai acontecer, né, essa produção de energia vai acontecer em algumas espécies, no caso, as plantas, algas verdes e cianobactérias. Esses organismos são chamados de produtores ou autótrofos, ou seja, são aqueles que têm a capacidade de produzir o seu próprio alimento, né? Esse processo ocorre em uma estrutura celular chamada cloroplasto. Esse aqui é o cloroplasto, né? O cloroplasto, ele tem várias estruturas aqui dentro dele, vamos entender quais são essas estruturas, que é muito importante para vocês entenderem também o processo. Então, o cloroplasto, ele é formado por duas membranas. Aqui a gente tem a membrana externa, que fica aqui por lado de fora, e a gente tem a membrana interna, que é essa membrana aqui. E, como são duas membranas, a gente tem esse espaço aqui, que é o espaço entre a membrana interna e a membrana externa. Aqui dentro do cloroplasto, a gente tem essas estruturinhas aqui, chamadas tilacoides. Elas parecem moedas, né? Como se fossem várias moedas empilhadas. Então, cada moedinha seria um tilacoide. E o conjunto de tilacoides formam um grano. Então, essa pilinha aqui de vários tilacoides sobrepostos é chamada de grano. Aqui nós temos a lamela. A lamela é essa estrutura que conecta um grano com o outro. E aqui, onde encontra, né, essas estruturas, o tilacoide, o grano, a gente chama de estroma. Então, aqui é a parte interna do cloroplasto. O cloroplasto, ele possui um pigmento de coloração verde, que é chamado de clorofila. Então, a clorofila, ela é um pigmento importante em absorver a luz. Então, é a clorofila que tem a capacidade de absorver a energia. Temos aqui também algumas características, né, da fotossíntese. Então, a fotossíntese, a energia luminosa do Sol, ela é transformada em energia química. Que energia química é essa? São os carboidratos propriamente dito, como principalmente a glicose, né? Então, como que os seres autótrofos necessitam para realizar a fotossíntese? Eles necessitam de água, que vão retirar, né, do solo, através das raízes. Eles necessitam de gás carbônico, que é o CO2, que eles vão tirar da atmosfera. E eles necessitam da energia luminosa, né, que pode ser o sol, pode ser uma lâmpada, enfim. Então, para realizar a fotossíntese, né, então precisa, o que a gente diz que gasta, né, vai gastar gás carbônico retirado da atmosfera, a água retirada do solo e a energia luminosa. Então, esses aqui são o quê? São os reagentes da fotossíntese. Então, essa aqui é a equação geral. Então, o que gasta os reagentes são esses. E o que é que a fotossíntese produz? Caso, quais são os produtos da fotossíntese? Os produtos são água, oxigênio, né? Esse oxigênio que a gente respira, e a glicose, que é o carboidrato. Então, esses são os produtos da fotossíntese. A fotossíntese, ela é dividida didaticamente, né, para facilitar o entendimento, em duas fases: a fase clara e a fase escura.
A fase clara, também chamada de fotoquímica, é a fase que só ocorre na presença da energia luminosa. E a fase química, ou chamada, entre aspas, de fase escura, né, ela pode acontecer tanto com ou sem a presença de energia luminosa. Então, vamos ver o que acontece em cada uma delas. Aqui na etapa fotoquímica, ela vai acontecer aonde? A etapa fotoquímica, ela ocorre na membrana dos tilacoides. Então, ela vai ocorrer na membrana dos tilacoides. Então, aí vai acontecer a absorção da energia luminosa, vai ocorrer também a fotólise da água, que é a quebra da molécula de água. Quando a planta absorve a água, absorve a energia luminosa vai quebrar a molécula de água. Né? A molécula de água ela é formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Então, vai liberar os hidrogênios e o átomo oxigênio. Quando 2 átomos oxigênio juntam, aí forma o O2, que é o gás oxigênio, que é o oxigênio que a gente respira. Então, significa que o oxigênio que a gente respira, que é liberado, né, por esse processo da fotossíntese, né, olha ele aqui, ele vem proveniente de quem? Ele vem proveniente da molécula da água, né? Ocorre também a produção de ATP. E a etapa química é a etapa onde vai ocorrer a fixação do carbono, onde vai formar as moléculas de glicose, né? Então, essa fixação de carbono, ela vai acontecer tanto de dia quanto à noite, mas para que aconteça a fase química, tem que ter ocorrido a fase fotoquímica, certo? Então, agora a gente vai responder, né, lá a lista de exercício. Deixa eu compartilhar aqui para facilitar, né? Aqui. Então, os exercícios número 1, a questão 1 caiu na PUC, São Paulo. A propriedade de captar vida na luz que as plantas apresentam se devem à capacidade de utilizar a energia luminosa para a síntese de alimento. A organela 1, onde ocorre esse processo 2, contém um pigmento 3, capaz de captar energia luminosa, que é posteriormente transformada em energia química. As indicações 1, 2 e 3 referem-se respectivamente a. Então, nós temos, gente, qual é esse processo que eles estão falando aqui, né? Transformação de energia luminosa em energia química é quem? É a fotossíntese. Então, qual é a organela ou estrutura celular responsável por realizar a fotossíntese? É o cloroplasto. Então, a gente tem aqui B, C e E. A2, onde ocorre esse processo? Cadê a organela 1? Onde ocorre esse processo? Ocorre na fotossíntese. Então, ficou B e E. Contém um pigmento. Qual é o pigmento que contém o cloroplasto? O pigmento que contém o cloroplasto é a clorofila, que é o pigmento de coloração verde, né? Que é o responsável por absorver a energia luminosa. Então, a resposta correta é a alternativa E. Vamos para a questão 2. A questão 2 vamos colocar aqui, isso. A questão 2 caiu no Enem 2009. Então, vamos lá. A fotossíntese é importante para a vida na Terra. Nos cloroplastos, os organismos fotossintetizantes, a energia solar é convertida em energia química, que juntamente com a água e gás carbônico, é utilizada para a síntese de compostos orgânicos, os carboidratos. A fotossíntese é o único processo de importância biológica capaz de realizar essa conversão. Todos os organismos, incluindo os produtores, aproveitam a energia armazenada nos carboidratos para impulsionar os processos celulares, liberando CO2, né, o gás carbônico, para a atmosfera, e a água para a célula por meio da respiração celular. Além disso, grande fração dos recursos energéticos do planeta, produzidos tanto no presente, biomassa, como nos tempos remotos, combustíveis fósseis, é resultante da atividade fotossintética.
as informações sobre a obtenção e transformação dos recursos naturais por meio dos processos vitais de fotossíntese e respiração, descritas no texto, permitem concluir que. Então, vamos analisar as alternativas aqui, né? Vamos lá. O CO2 e a água são moléculas de alto teor energético. Não, o CO2 e a água são moléculas que são utilizadas para produzir moléculas energéticas, mas elas não são moléculas de alto teor energético. B. Os carboidratos convertem energia solar em energia química. Não, não é bem assim. Quem converte são seres fotossintetizantes, né? No caso, as plantas, as algas verdes e as cianobactérias, que vão produzir os carboidratos, transformando, né, a energia luminosa em energia química. Né? Então, os carboidratos, eles são produzidos através da conversão da energia luminosa. C. A vida na Terra depende, em última análise, da energia proveniente do Sol. Sim, isso está correto, porque o Sol é a energia primária, é a fonte primária de energia. E é a partir do Sol, né, da energia luminosa, que as plantas vão realizar o processo da fotossíntese. Todos os demais seres vivos, no caso os heterótrofos, dependem dos seres autótrofos, né? Porque os heterótrofos não produzem o seu próprio alimento. Então, a vida na Terra depende sim da energia proveniente do Sol, tanto para os autótrofos, né? Tanto para os heterótrofos. Então, o Sol é a energia, da onde que vem a energia primária para ocorrer a produção dos carboidratos. D. O processo respiratório é responsável pela retirada do carbono da atmosfera. Bom, essa questão, ela está voltada mais para a fotossíntese, né? E o processo respiratório, ele é responsável de liberar o gás carbônico e não de retirar. Quem retira o gás carbônico da atmosfera é a fotossíntese. Então, a fotossíntese, ela absorve o gás carbônico e libera o oxigênio. Enquanto a respiração, né, ela faz o quê? Na respiração, vai ocorrer a liberação do gás carbônico, né, e a absorção do oxigênio. Então, tá errado a alternativa D. E a produção de biomassa e de combustível fóssil por si é responsável pelo aumento do CO2 na atmosfera. Não. No caso, a produção de biomassa e combustível fóssil não são responsáveis pela produção de CO2. No caso, a biomassa, ela faz diminuir, porque ela absorve o gás carbônico que está na atmosfera. A questão 3 caiu na Universidade Federal de Goiás. Na fotossíntese, ocorre vários fenômenos importantes, com exceção de, então, a absorção de luz pelas clorofilas e conversão de energia luminosa em energia química, está correto. B, redução de gás carbônico pelos hidrogênios provenientes da água, também está correto, né? Então, a fotossíntese, ela reduz o gás carbônico, vai quebrar essa molécula e aproveitar o carbono dessa molécula para produzir a glicose, liberando água e oxigênio, né? C, libertação de oxigênio proveniente da lise do dióxido de carbono. Errado. Como eu havia dito para vocês, a água, o oxigênio, ele é proveniente da água e não do gás carbônico. Né? Então, o O2, que é o oxigênio, o gás, o oxigênio que é liberado, ele não vem do gás carbônico, e sim da molécula de água. Então, essa alternativa, a alternativa C, é a alternativa errada. Síntese de ATP utilizando-se luz, sim, ocorre síntese de ATP na etapa clara da fotossíntese, né, na etapa fotoquímica. Fotofosforilação
e redução também ocorre. A fotofosforilação é o quê? É a adição de fosfato na presença de luz. Isso também ocorre na etapa química. Então, a alternativa que está errada, né, no caso, a exceção aí é a alternativa C, né? Então, o oxigênio, ele é proveniente da água. 4. A 4 caiu na FUVEST, São Paulo, e diz assim: o gás carbônico e o oxigênio estão envolvidos no metabolismo energético das plantas. Acerca desses gases, pode-se dizer que o oxigênio é produzido apenas à noite. Gente, o oxigênio, ele é produzido durante o dia. Por quê? Porque o oxigênio, ele é produzido, ele vai ser liberado quando a molécula da água for quebrada. E a quebra da molécula de água, ela ocorre na fase química, é na fase clara, né? Desculpa, fotoquímica, que é a fase clara. E para que ocorra quebra da molécula da água, precisa da absorção de luz, né? Por isso que é chamada de etapa clara. Então, o oxigênio, ele é produzido apenas durante o dia. 5. Então, a questão 5 caiu na CESGRAN Rio, né, uma faculdade chamada CESGRAN Rio, e diz assim: o esquema representa um cloroplasto. A propósito desse esquema, são feitas 3 afirmações. Então, aqui a gente tem o esquema de um cloroplasto, né? Aqui seriam as membranas, ele tem 2 membranas, que seria o estroma, que é o quê? O estroma é como se fosse o citoplasma do cloroplasto, né? Onde a parte fluida, onde tem as estruturas lá, como os tilacoides, o grano, né? Aí aqui está mostrando que a glicose, ela é liberada. Então, aqui está saindo glicose, porque ela é produzida aqui, né? E ela é liberada. E aqui, nessa setinha, está mostrando que a água está entrando. Então, gasta água, libera glicose. Então, aqui tem o 1 com a setinha saindo e o 2 com a setinha entrando. É nas lamelas que se processa a fase luminosa da fotossíntese. É nas lamelas, sim, mais especificadamente na membrana dos tilacoides, que ocorre a fase luminosa da fotossíntese, né? Ou fotoquímica também. 2. É no estroma que se processa a síntese final da glicose. Sim, é no estroma, né, do cloroplasto, onde ocorre a produção dos carboidratos, no caso, a glicose. Então, as afirmações 1 e 2 estão corretas. 3. A seta 1 indica gás carbônico. Gente, o gás carbônico, ele sai? Não. O gás carbônico, ele entra. Então, já está errado. A seta 1 não é gás carbônico. O que sai é o oxigênio. E a seta 2, oxigênio? Não. A seta 2, quem que vai entrar no processo de fotossíntese é o gás carbônico. Então, lembrando lá da equação geral, o que gasta é o quê? É água, gás carbônico e energia luminosa. Esse daí é o que gasta, é o que vai entrar. E o que vai sair é o quê? É o oxigênio, a glicose e a água. Bom, então, dessa forma a gente concluiu a lista de exercício, né? Espero que tenha ajudado e até a próxima.